Bem-aventurados o homem que confia no Senhor e de quem o Senhor é a esperança. Será como a árvore que é transplantada sobre as águas, a qual estende as raízes para a humildade e não temerá a secura quando vier o calor. Será sempre verde a sua folha e em tempo de seca não terá míngua, nem jamais deixará de dar fruto. Muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro desta terceira temporada do nosso podcast Antessala da Alma, que está sendo gravado tanto no YouTube quanto depois está sendo colocado também no mesmo dia no Spotify. Foi uma forma que a gente encontrou de poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. E nesse nosso terceiro encontro de hoje, nós continuamos refletindo sobre esta temática de que, somos pó, somos pequenos, somos limitados, temos os nossos pecados, temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações. E o interessante é que essa série inteira, será feita em 10 episódios, a gente percebe uma coisa que é importantíssima. Sim, temos limitações, sim, temos dificuldades, sim, temos pecados, mas não paramos nele. Assim como o profeta Jeremias diz o seguinte, confia no Senhor, entrega a sua esperança no Senhor, e quando você assim fizer, de entregar a sua esperança no Senhor, você será como essa árvore, que terá raízes fundas, que chegarão até as águas, e as folhas sempre serão verdes. E em tempo de seca, não terá míngua, nem jamais deixará de dar fruto. Esta água, esse solo do qual fala Jeremias, é justamente a virtude da esperança, É o sentimento central que nós, como aquele que acreditamos em Deus, temos que ter, ou seja, nós esperamos. Nós esperamos constantemente a vinda do Senhor, nós esperamos a melhora, nós esperamos a sua misericórdia. Isso é tão forte que isso é uma virtude teologal. Ao lado da fé e ao lado do amor, a esperança forma essa trindade perfeita. E saber colocar a nossa esperança no Senhor nos faz, mesmo em tempo seco, mesmo em tempo de tribulação, mesmo quando nós estamos ressecados pelo pecado, ressecados pela nossa imperfeição, ainda assim nós continuamos dando frutos. Nós continuamos acreditando. Nós permanecemos. É o que vai falar São João Crisóstomo, Ele diz assim, São João Crisóstomo: não desespereis, dir-vo-lo-ei em todos os meus discursos, em cada uma das nossas entrevistas, e se me escutardes, ficareis curados. E o que fala São João Crisóstomo? São João Crisóstomo diz assim, é necessário nós termos uma noção que a nossa salvação tem dois inimigos que são mortais, ou seja, que secam essa fonte d'água viva, que secam essa árvore que foi plantada na raiz da humildade, que foi plantada na raiz da esperança. A primeira, de São João Crisóstomo, é a inocência, a presunção da inocência. E a segunda, que acaba sendo um inimigo da nossa salvação, é a desesperação depois da queda. Duas coisas, então, já que a gente está falando sobre
tu és pó, tu és pequeno, né? Tu és limitado, tu és pecador. Primeira coisa que fala o grande santo da igreja, a presunção da inocência. Né? No sentido de, olha, tenha calma aí. Né? Você não é tão inocente assim. Você tem dentro de si, mesmo com o batismo, você tem ali uma marca, uma certa inclinação para cometer o erro. E reconhecer isso já é um sinal de humildade. Reconhecer isso já é estar aberto a um sentimento de que, olha, Senhor, eu sou pequeno, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações e, portanto, eu não sou inocente. O segundo olhar, que diz São João Crisóstomo, é o seguinte: a desesperação depois da queda. E aí ele termina: isto às vezes é mais terrível do que a presunção da inocência. Por quê? Porque, vejam, achar que nós somos inocentes, que nós somos perfeitos, que nós somos imaculados, é ruim, é errado. Nós entramos na soberba. Mas achar que nós não temos jeito depois de errar é muito pior. É como se eu pecasse e nunca mais eu garantisse o céu. É como se eu pecasse e entrasse em desespero. E o que fala o santo da igreja? Calma, não é isso. Tenha esperança em Deus. Tenha esperança em sua misericórdia. Acredite de que Ele está aqui para nos perdoar. Porque nós não somos inocentes. Se a gente reconhece então que a gente não é inocente e que nós temos que ter esperança que mesmo errando, nós temos ao nosso lado um defensor, alguém que derrama sua misericórdia, então nós temos jeito. Então nós temos como dar certo. Tá? É o que vai falar a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, quando ele diz assim, olha, é pela esperança que nós somos salvos. Se nós tirarmos essa esperança, o que sobra? O que esperar se não esperar de Deus? Se nós erramos, se nós pecamos, se nós injuriamos alguém, principalmente a Deus, nós precisamos acreditar que Deus nos ama, que Deus vai nos perdoar, que a gente pode recomeçar, que a gente tem que correr atrás. Porque é através dessa esperança que nós, enquanto almas que caminham neste mundo, devem se agarrar, devem se prender e justamente, pouco a pouco, tendo ao lado dessa esperança, essa paciência, ir subindo, degrau a degrau, gradativamente, certo? Gradativamente, às alturas de uma vida melhor, de uma vida mais santa, de uma vida mais beata. Sabendo que quanto mais subimos, mais o vento nos atinge. Quanto mais limpamos os objetos que nos causam pecado, mais o vento, a ventania, está presente. Percebam, não é pela falha, pelo pecado, que o demônio se alegra quando nós realizamos. Não é quando eu peco que o demônio se alegra, mas é quando eu não reconheço a misericórdia de Deus que o demônio se alegra. É quando eu deixo de buscar a misericórdia de Deus que o demônio se alegra. Quando eu deixo de reconhecer que eu sou pecador, mas Cristo redimiu seus pecados na cruz, então eu posso ir até o sacramento da confissão, eu posso estar diante do Senhor, que o demônio vai odiar.
O pecado em si não tem sentido nenhum se ele não me afastar de Deus. E a graça do demônio é justamente essa. A graça do demônio é que você se afaste do amor de Deus e cada vez mais afastado do amor de Deus, consequentemente, mais próximo você está dos projetos do próprio demônio. É essa a função do pecado. Afastar-nos do amor de Deus. Olha o que diz Santo Agostinho e depois eu completo com São Francisco de Sales. Felizmente, né, o sanguíneo aí do Santo Agostinho falando. Felizmente, a sabedoria divina possui o segredo de proporcionar aos homens, consoante as circunstâncias em que se acham, os remédios adequados à sua necessidade. E olha que Santo Agostinho pintou e bordou para quem já leu um pouco da sua história. E como que ele consegue falar isso? Olha, felizmente a sabedoria divina. Porque ele esperava em Deus. Porque ele tinha esperança. Porque ele não tinha presunção da inocência. Porque ele reconhecia que quando ele caía, tinha alguém para levantá-lo. De que ele é limitado, mas com a ajuda de Deus ele pode ser melhor. Por isso que ele consegue falar felizmente. A sabedoria divina possui o segredo de proporcionar aos homens os remédios adequados às suas necessidades. Quais remédios o Cristo nos deixa? O perdão dos pecados, a Eucaristia, o batismo. E aí São Francisco de Sales, com toda a sua sabedoria, assina embaixo de Santo Agostinho dizendo: por Deus, antes morrer que ofender o nosso Senhor, ciente e deliberadamente. Quando, porém, tivermos a desgraça de cair, antes perder tudo mais do que a coragem, a esperança e o firme propósito de emenda. Diante do erro, diante do pecado, diante da queda, perca tudo, menos essa coragem que me leva a acreditar, me leva a ter fé, me leva a esperar a misericórdia de Deus na minha vida. Humilhai-vos e recomeçai, exatamente como não tivesses caído. Porque é isso que é o sacramento da confissão. E nós temos que lembrar disso constantemente. De que a partir do momento em que eu me confesso, eu não tenho mais pecado. Aquilo passou, aquilo foi, aquilo acabou. Deus me perdoou. Deus apagou. E eu tenho que ter o propósito de me emendar, né? Eu tenho o propósito de não cair mais. Eu tenho que ter o propósito de não pecar mais. Justamente o quê? Aprendendo com as minhas faltas. Aprendendo com as minhas limitações. E quando eu entro nessa espiral, então, de coragem, de esperança, o que acontece comigo? A minha submissão perante a humildade, a minha submissão perante ao amor de Deus e a sua misericórdia só cresce. E enquanto mais cresce a minha esperança, quanto mais cresce esse meu amor por Deus que me ama e que me perdoa e que me dá coragem de lutar para não mais pecar, a desconfiança tende a diminuir. Por isso que o erro que a gente comete muitas vezes é de confiar muito no julgamento dos homens, confiar muito nas nossas análises
de juízo e esquecer que ninguém julga melhor do que o próprio Deus. Não há como desconfiar do amor de Deus para com você, para comigo. Nós não podemos ter a desconfiança de sequer imaginar um Deus que não me ama. Mas lembrem-se, isso é importante. Deus me ama como criatura amada que eu sou. Porém, Deus nunca vai amar o meu pecado. Em hipóteses algumas, Deus ama as minhas mazelas, os meus erros, aquilo que me afasta dele. Mas esse amor total que Deus para o meu lado, mas esse amor total que Deus tem para o meu lado bom, que faz com que eu deva reconhecer a coragem, a força, a humildade de dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. E permanecer ao lado. De correr atrás dessa perfeição diariamente, constantemente. Por isso é preciso realmente a gente aprender a amar-se, a gostar de si, não dos nossos erros, das nossas limitações, dos nossos pecados, mas gostar da gente como criatura amada de Deus. E quando a gente começa a gostar da gente positivamente, a gente também já vai aprendendo a ter uma coragem em dizer: olha, eu errei, mas Deus me ama, eu sou filho de Deus, Ele me quer ao seu lado, eu sou importante para a sua igreja. Porque será essa coragem, então, que não vai me desistir de lutar. Lutar contra nós mesmos. Lutar contra nós mesmos. Com a certeza de que enquanto eu viver, enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar contra as minhas imperfeições. Que eu sou uma obra inacabada de Deus. Uma coisa, isso vale para todos, é a gente ser subjugado. Outra é a gente ser vencido. É sobre ser vencido que a gente não pode acreditar. É sobre achar que a gente perdeu a batalha que a gente não pode acreditar. É achar que a gente não tem mais jeito, que a gente não tem como mais se emendar, que nós não podemos acreditar. Subjugado, nós podemos ser. Mas vencidos, eu tenho que acreditar. Eu tenho que ter essa coragem. Eu tenho que ter essa certeza de que eu não serei vencido, porque com Deus somos mais que vencedores. Ah, Mateus, então Deus vai me amar sempre e tudo mais? Sim, Deus vai te amar sempre e tudo mais. Contanto que você sempre busque ser melhor, lutar contra o pecado, vencer o pecado diariamente. E não também entrar de maneira hipócrita na crença de que Deus vai sempre me amar, então eu vou pecando e vou confessando, vou pecando e vou confessando, vou pecando e vou confessando, porque Deus sempre vai me perdoar. Veja, uma confissão verdadeira, uma confissão profunda, é uma confissão que tem consciência e luta para não mais cometer aquele pecado. Essa desconfiança que eu tenho que ter de mim, ela vai permanecer e tem que permanecer pelo resto da minha vida. Contanto que essa desconfiança que eu tenho da minha perfeição, tipo, eu não sou tão perfeito assim não, hein? Eu não sou tão humilde assim não, né? Eu não sou tão virtuoso assim não. Essa desconfiança é importante se eu colocar nela a coragem de confiar em Deus. Agora, se eu desconfio de mim
e aquilo gera desânimo, aquilo gera inquietação, aquilo gera tristeza, então nós precisamos pedir para que Deus venha ao nosso auxílio e nos ajude a vencer esse estado de melancolia, esse estado de abatimento. Porque se eu entrar nessa, de que eu estou desconfiado de mim, que eu não presto, que eu não valho nada, que eu sou pecador, que eu sou um lixo, que eu não me emendo, que eu não dou certo, automaticamente eu estou me abrindo ainda mais às tentações do inimigo. Por isso que tantas pessoas desanimam. Por isso que tantas pessoas largam a batalha no meio. Por isso que tantas pessoas preferem não acreditar, ou pior, decidem não mais olhar para si, não mais se purificar, não mais melhorar, no intuito de, eu sou assim mesmo e assim vai ser, e se todo mundo vai ter que me amar desse jeito, então Deus também vai ter que me amar desse jeito. Não foi Ele que me fez? Nós não podemos cair nesse discurso, porque esse discurso é perigoso e vazio. Muitas pessoas desanimam por um ponto. Primeiro, por exagerarem na fraqueza própria, que é isso que eu estou falando. Então aí se afasta completamente de Deus, se afasta completamente da igreja e vai viver a vida dela como se tudo fosse perfeito e maravilhoso. E claro que tudo vai ser perfeito e maravilhoso. Você não está fazendo um processo reflexionante. Você não está passando um exame de consciência antes de dormir. Você não está analisando a sua vida, seus erros, seus acertos. É uma delícia viver dessa forma, sem peso, sem medida. Esse é um dos erros. Exagerar na fraqueza própria. Um segundo erro que também existe aqui é de desconhecer a misericórdia de Deus. E às vezes isso pode ser o inverso, tá? Mas exagerar naquilo que é fraqueza e não reconhecer que Deus me ama e Deus é misericordioso são grandes males que me levam a desanimar na caminhada de ser católico, na caminhada de ser cristão, na caminhada de ser melhor. Na primeira de São Francisco de Sales, cai o pecador porque desconhece a pobreza das suas faltas e porque confia demais na misericórdia divina. Entende? O erro está aí. Porque aí acontece, se eu não reconheço as minhas misérias, se eu não reconheço as minhas faltas, o que acontece? Eu me acho perfeito, então eu sou orgulhoso. Ao mesmo tempo que eu sou orgulhoso, eu posso não reconhecer a misericórdia de Deus ali. E o inverso também acontece. Veja que interessante. A consciência da sua fraqueza toma proporções desmedidas e envolve a alma em um manto de tristeza e confusão que a esmaga. E Deus, a cuja ofensa ainda agora, a presunção de um fácil perdão, abria caminho mais leve, aparece agora como um vingador inexorável. Entende o que a gente está dizendo aqui? Como no fundo a gente está falando de equilíbrio, como no fundo a gente está falando de coragem, de esperança, de que se eu exagero naquilo da minha fraqueza, Deus está muito longe de mim. E se eu também acredito que esse Deus é misericordioso o tempo inteiro e não coloca um peso diante dessa fraqueza, então eu sou bom, sou perfeito, precisam de um altar para me colocar lá em cima. A alma culpada tem medo de Deus e sente vergonha. E se eu não luto contra essas tentações, a tentação de exagerar na minha fraqueza e a tentação de não reconhecer a misericórdia de Deus, se eu não tento equilibrar isso, vamos dizer assim, se eu não coloco isso numa justa medida, eu vou renunciar à luta. Eu vou parar de tentar facilmente. Por isso que uma das características que a gente está brigando aqui, discutindo, é de que, olha, você é fraco, você é limitado, você é pecador, mas não desanime. Não desanime, porque se você desanimar, você vai perder o que é essencial naqueles que querem ir para o céu. Vontade.
determinação. Percebam, quando eu olho para uma montanha, uma alta montanha, e falo assim, nossa, como será que chega lá em cima, né? A única palavra que pode vir na nossa cabeça, coragem. Coragem. Se eu não tenho coragem, eu não chego lá no topo. Se eu não tenho propósito, eu não chego lá no topo. E muitas vezes os nossos pecados se tornam tão grandes, tão altos, tão maiores que nós não reconhecemos a misericórdia de Deus aqui, ó. E o inverso também pode acontecer. Quando eu me acho tão grande, tão perfeito, tão bom, que eu não consigo enxergar as minhas limitações, as minhas fraquezas, então eu sou enorme e os meus pecados se tornam pequenos. Mas não porque eles sejam pequenos, mas porque o meu orgulho é desse tamanho. E quanto mais orgulhoso eu sou, maior eu sou. Quanto maior eu sou, mais sombra eu faço. Quanto mais sombra eu faço, menos eu enxergo as minhas dificuldades, as minhas limitações, os meus problemas. Só é possível ver erros diante da luz. Qual é a sua missão? Colocar-se diante da luz. Buscar o alto da montanha para que o sol bata na gente, para que a luz nos invada e mostre todas as nossas imperfeições, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Porque do contrário, vivendo na sombra, a gente não vê a poeira. Porque vivendo na sombra, nós não vemos a sujeira. Porque vivendo na sombra, nós não vemos a imperfeição. Ou nós aprendemos a enxergar a nossa vida numa televisão 4K, ou seja, olhar a nossa vida de uma maneira nítida, limpa, cristalina, e aí ver as rugas, as imperfeições, os defeitos, ou a gente vai ficar vendo uma imagem extremamente perfeita, quando na verdade ela é extremamente imperfeita, ilusória, cheia de cicatrizes, cheia de marcas, cheia de imperfeições. Essa deve ser a meta do cristão. Essa deve ser a meta do católico. Ficar cada vez mais próximo de Deus e, estando cada vez mais próximo de Deus, no alto do monte, deixar essa luz transpassar pela gente e mostrar as nossas mazelas. E é aí que vem o grande pulo do gato. Ver as nossas mazelas e reconhecê-las, que elas são humanas, que eu tenho que lutar contra elas e que eu tenho a esperança e a coragem de que Deus me ama, que Deus perdoa e que Deus vai limpar, purificar com a minha luta diária, com o meu propósito, com a minha coragem, com essa força que o Espírito Santo me dá para diariamente eu ir construindo uma vida ainda mais próxima aos desígnios, aos sonhos de Deus. É como as abelhas, as ninfas, que vão dia após dia, tempo após tempo, formando as suas asas, tendo paciência para esperar essas asas ficarem maiores, para que aí sim elas possam fazer grandes voos, para que elas possam exatamente buscar os maiores nutrientes. Pouco a pouco, essas asas vão sendo criadas pelos nutrientes do mel que vai sendo formado ali. E justamente esse mel que nutre, esse mel que faz bem, que me enche, me fará então alçar voos maiores. Reconheçamos que temos imperfeições
e que elas nunca serão sanadas, não enquanto vivermos aqui neste mundo, nesta dimensão. E assumir isso não como desânimo, mas como coragem, com paciência e com espírito de luta. Por isso, não queira isso no seu coração. Por isso, busque diariamente tirar esse desânimo. Tirar isso que entra voluntariamente no intuito de eu sou pecador, eu não presto, eu não valho nada. A gente sabe disso. Mas não é isso que me limita, mas é isso que me dá força, que me dá esperança de ir atrás. Caminha com segurança nos caminhos de Deus, armado com as armas da fé, e ninguém poderá te fazer mal. É isso. Não desanimeis. Fiqueis calmos e lutai diariamente, exercitando, aprofundando a nossa humildade. Porque senão vamos nos dar por vencidos, e ao nos darmos por vencidos, nós paramos de ter coragem. Veja o que fala Davi. Livrai-nos, Senhor, da covardia e do desânimo. Nesta guerra em que nos empenhamos, seremos sempre vencedores, com a feliz condição de querermos combater. Que o Senhor hoje que nós possamos hoje, com o auxílio de Deus, reconhecer e pedir. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos pobres. Mas esse reconhecimento de que somos pobres, de que somos pecadores, não deve ser fonte de desânimo, mas fonte de coragem. E enquanto eu tiver coragem, eu vou ter esperança. Enquanto eu tiver esperança, eu vou lutar contra os meus pecados, para ser ainda mais próximo de Deus e ficar ainda mais próximo da sua verdade, da sua misericórdia.